Essa mulher foi contratada para cuidar de um menino de 11 anos. Ela abusou dele, engravidou e deu à luz a uma criança. Em janeiro de 2014, uma família contratou uma garota chamada Melissa Murray para cuidar de seu filho de 11 anos. Com o tempo, essa família se apegou tanto a essa garota que a mãe da família considerava ela uma filha. A Melissa tinha 22 anos e apareceu grávida. A família deu toda a força, achava que ela estava grávida de um namorado ou coisa assim. Inclusive, quando ela foi dar à luz, a família estava lá do lado dela, foi visitar ela no hospital. Só que 3 anos depois, esse caso teria uma reviravolta bizarra. O menino de 11 anos, agora já era um pouco mais velho, ele chegou e contou para a família que ele era abusado desde os 11 anos pela babá. Agora ele tinha 14 anos e disse que foi abusado mais de 15 vezes e que esses abusos duraram meses. A mãe, mais do que depressa, foi até a polícia e contou tudo o que tinha acontecido. Foi feito um teste de DNA nesse filho da Melissa que tinha nascido 3 anos antes e o teste comprovou que ele era filho do menino de 11 anos que ela cuidava. Logo a Melissa começou a ser interrogada e ela disse para os policiais que ela foi obrigada, foi forçada a fazer aquilo com o menino porque ele forçava ela a ter relações com ele. Claro que isso foi desmentido, mas mesmo que não fosse, ele tinha 11 anos e ela 22. Isso é um crime. Então, no ano de 2017, ela foi presa e ela nessa época já tinha 3 filhos. Quando ela foi presa, o pai de um dos filhos dela pediu a guarda definitiva do menino. Sobre esse caso, foi dito que a Melissa manipulava a todos, inclusive o pai dos outros filhos dela e a própria polícia, que de início não dava nem muita importância para esse caso porque achava que era ridículo, que era mentira, que uma mulher não poderia abusar de um menino. A mãe do garoto de 11 anos que diz que espera que as pessoas prestem mais atenção nos filhos meninos também, nos filhos homens também, porque ela não achava que isso aconteceria um dia com o filho dela, porque as pessoas não estão acostumadas a enxergarem mulheres como predadoras também. A Melissa foi condenada a 20 anos de prisão, mas sua defensoria disse que ela teve uma infância muito traumática e muito difícil, por isso que ela fez isso, tentou alegar ali que ela não fez por querer, que não estava no seu juízo perfeito. A mãe do garoto disse que o passado dela não é desculpa pelo que ela fez, que foi um crime horrível e que o filho dela hoje em dia tá com 18 anos e ele tem que cuidar de uma criança que ele nunca quis, que ele não consegue sair com os amigos e que nenhuma garota quer namorar ele porque ele tem 18 anos e já tem um filho de 5. Essa garotinha de 6 anos foi salva de um sequestro e estupro por um grupo de macacos que atacou o criminoso. Esse caso aconteceu no dia 21 de setembro desse ano, na cidade de Bakhpat. A criança estava brincando na rua quando foi atraída e levada por esse homem que não foi identificado. Essas imagens de câmeras de segurança revelaram a garotinha junto com o criminoso em uma rua estreita. Ele a levou até uma casa abandonada, onde chegou a tirar as roupas da menina. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa com ela, um grupo de macacos surgiu e atacou o criminoso. Ele fugiu e deixou a garotinha para trás. Então, muito assustada, ela correu para sua casa e contou aos pais o que havia acontecido. E que, inclusive, foi salva por um grupo de macacos que nem encostou nela, apenas machucou o homem. Em uma entrevista muito emocionado, chorando bastante, o pai dela contou que se não fosse pelos animais, sua filha não estaria mais aqui. Ele também contou que antes de fugir, o homem ainda ameaçou a menina, dizendo que se ela contasse a alguém o que havia acontecido, ele iria matar seus pais. Muitos que seguem o hinduísmo creem que ela foi salva pelo próprio Hanuman, o deus macaco da religião. Aos praticantes da religião, os macacos são sagrados. O homem não foi identificado ainda e está sendo procurado pela polícia. E foi isso. Esses 2 idosos morreram tentando impedir que a neta fosse abusada. Esse caso aconteceu no dia 5 de janeiro de 2025 no povoado Cajaíba 2, na zona rural de Teresina. Porém, os corpos dos idosos e da menina Ana Sofia, de apenas 7 anos, só foram encontrados no dia 7 de janeiro. O principal suspeito é um homem chamado Clenilson Souza, que chegou a morar com as vítimas. Ele foi levado para a residência pelos pais da Ana Sofia. O Clenilson conheceu o pai da Ana Sofia durante a internação da mãe dela em uma casa de reabilitação para dependentes químicos. E o pai da menina convidou o Clenilson para morar com eles e com os idosos. Mas o pai da garotinha foi preso e, após a prisão, o Clenilson continuou morando com os idosos e com a criança. Segundo informações da polícia, ele já tinha tentado abusar da Ana Sofia antes, mas ele só foi expulso da casa após roubar um dos familiares. Depois de sair da casa dos idosos, ele foi morar em uma casa que era na frente da residência deles. E no dia 5 de janeiro, o Clenilson invadiu a casa e foi até o quarto da criança com a ajuda de uma lanterna. Lá ele abusou a Ana Sofia e com isso a avó acordou, viu os abusos e foi a segunda vítima. Ele utilizou uma faca para ferir o idoso no pescoço e a terceira vítima foi a avó da criança. A avó apresentava lesões de defesa que mostram que ela lutou muito com Clenilson antes de ser morta. E o laudo também comprovou que ele utilizou meios cruéis para matar a criança. Ele dilacerou ela com os abusos e matou ela a pauladas, deixando a garotinha irreconhecível. O Clenilson foi preso no dia 8 de janeiro e confessou o crime. E como esse caso ainda está em andamento, o Clenilson ainda não foi julgado. Essa, sem dúvidas, é uma das notícias mais brutais que eu vi nos últimos tempos, e olha que eu tô acostumada com caso criminal.
Esse caso aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, na cidade de Araruama, na região dos Lagos. O João Paulo da Silva e a Emanuele Souza eram pais de uma bebezinha chamada Luz, que tinha apenas 27 dias de nascida. No dia 10 de fevereiro, pela manhã, a Emanuele foi pegar a neném no berço, só que na hora que ela tocou na criança, ela viu que ela estava muito gelada. Eu não consegui entender bem se a Emanuele já tinha percebido que a neném estava sem vida logo ali, né, naquele toque de ver que a criança estava gelada, ou se ela só foi descobrir isso quando ela levou a neném no hospital. No hospital, eu não sei o porquê, mas o médico ele desconfiou de alguma coisa, então ele pediu uma autópsia do corpo da bebê. No dia seguinte, né, no dia 11, durante o velório da menina, o pai, o João Paulo, acabou sendo preso por conta do resultado da autópsia. Isso porque na autópsia foi constatado que a neném havia sido estuprada. E a causa da morte foi dada por conta de uma penetração na região íntima da neném, o que causou uma grande laceração, já que o corpo dela era bem frágil. Em depoimento, a Emanuele disse que na noite do crime, ela havia dado banho na neném, colocou ela no berço e que durante a madrugada ela levantou pela última vez para poder dar de mamar e depois retornou para a cama onde caiu em um sono profundo. O pai da criança então aproveitou que a mãe estava dormindo e cometeu o ato. E segundo a advogada da mãe, a Emanuele está em total estado de choque, do nada ela entra assim em algum tipo de colapso e começa a gritar o nome da criança. E assim, gente, eu acredito que não tá sendo nada fácil pra essa mulher passar tudo que ela tá passando. Porque assim, gente, quem ia imaginar que esse menino, com essa cara de sonso, ia fazer uma atrocidade dessa? O João já passou por uma audiência de custódia e, segundo a advogada da Emanuele, é bem provável que ele chegue a pegar até 30 anos de cadeia. O que pra mim eu acho bem pouco. O canibal japonês que se tornou famoso no Japão por conta dos crimes que ele cometeu e foi convidado para vários programas de televisão. O Issei Sagawa nasceu em 1949, no dia 26 de abril, em uma família bem rica em Kobe, lá no Japão. De acordo com o próprio, ele sempre teve vontade e desejo de provar carne humana. Tanto que quando ele tinha 24 anos, ele tenta fazer o primeiro ataque dele que não dá certo. Só que em 1981, quando ele estava fazendo mestrado lá em Paris, na França, em uma universidade super prestigiada, ele acaba cometendo o primeiro crime dele contra uma das colegas de estudo dele. O Issei tinha 32 anos na época, e a colega dele, a René, tinha 25 e ele acabou convidando ela para um jantar na casa dele. E quando ela chegou lá, ela estava bem distraída, ele pega uma arma e dá um tiro na nuca dela. Ele mesmo disse em uma entrevista que ele forneceu à Vice que ele pensou em chamar a ambulância, só que como ele estava fazendo uma coisa que ele sempre quis fazer, ele acabou mudando de ideia. Então ele começa não só a abusar do corpo dela, como também cortar algumas partezinhas bem fino para poder ingerir. E de acordo com ele, o segredo para você ingerir carne humana é dar uma leve cozinhada nela. Só que com o passar do tempo ele tinha que se livrar dessa carne porque ela estava entrando em decomposição, então ele colocou ela em 2 malas e deixou em um parque. Só que durante esse processo várias pessoas acabaram vendo e denunciando ele. Só que a polícia da França condenou ele a 2 anos e em 1983 ele teve que voltar para o Japão para aguardar um julgamento. Só que esse julgamento nunca aconteceu porque a França nunca enviou a documentação que provava as coisas contra ele. Então ele meio que foi inocentado e a partir de 1986 até 1997 ele começou a participar muito de programas na televisão japonesa. Alguns desses programas ele degustava carne, provava sushi, ele começou a escrever críticas para restaurantes e aí que entra uma das coisas mais é que além de ele escrever vários livros, em um desses livros haviam fotos do corpo da René. E de acordo com ele, esse foi o livro que mais vendeu e que muitas pessoas pediam para ele autografar a parte em que estavam as fotos do corpo da René. Além disso, ele participou de filmes, tem documentário, tem entrevista, tem várias coisas sobre ele. Tem até mangá, se eu não me engano, tem até mangá. Hoje, o Issei ainda está vivo, ele está com 69 anos, ele está bem doente, mas ele disse também que ele tem muita vontade de provar a carne humana mais uma vez, só que para isso ele quer que uma pessoa se voluntarie, principalmente se for uma mulher, para que ele possa pegar pelo menos só um pedacinho. E por favor, comentem qual que vocês querem que seja o próximo vídeo que eu faça. O comentário que eu ver que tá mais frequente aí, eu vou fazer vídeo. E também digam o que vocês acharam desse caso, eu achei simplesmente... Pois desse caso, você nunca mais vai olhar para um cachorro da mesma maneira. A universitária Jaqueline Duran era apaixonada por animais, principalmente por cachorros, tanto que ela se tornou cuidadora de cães nas horas vagas. Em dezembro de 2021, ela foi até a casa de um casal de clientes que tinham viajado e contrataram os serviços dela para passear com os cachorros deles. Ao abrir a
porta, ela foi atacada por Bender, uma mistura de boxer e pitbull, e Lucy, um pastor alemão. Os cães arrastaram a jovem do corredor até a sala. Durante o ataque, que durou aproximadamente 30 minutos, os cachorros morderam totalmente o rosto de Jacqueline. Ela teve o nariz, as orelhas, as bochechas e os lábios arrancados até os ossos. O rosto dela ficou gravemente desfigurado e ela perdeu cerca de 30% do seu sangue. Detalhe, o ataque aconteceu um dia antes do aniversário dela de 22 anos. Ela só não foi morta pelos cachorros porque a porta da residência ficou aberta, o alarme disparou e a polícia foi acionada. Após a chegada dos policiais, foram necessários mais de 37 minutos para resgatar Jacqueline, porque os cães estavam extremamente agressivos, atacando até os agentes. Ela passou por 18 cirurgias de reconstrução facial e teve que ser colocada em coma induzido para não morrer. Jacqueline sobreviveu, mas ficou com o rosto totalmente destruído. Atualmente, Jacqueline compartilha a sua história no TikTok na tentativa de inspirar outras pessoas e aumentar a conscientização sobre os perigos dos cachorros e mostrar a evolução do rosto após os procedimentos cirúrgicos. E apesar de tudo que ela passou e ainda passa, Jacqueline disse que ainda ama os cães e sonha em voltar a trabalhar treinando eles. Esse homem está atualmente no corredor da morte depois de se casar com a sua enteada de apenas 8 anos e matar toda a sua família em nome de Deus. Esse é o Marcus Wesson. Em 1968, ele conheceu uma mulher chamada Rosemary, que meses depois foi morar com ele. Com o tempo, ele começou a abusar da filha da Rosemary, chamada Elizabeth, que tinha apenas 8 anos na época. Ele sempre falava pra menina que o que ele estava fazendo era o certo, pois Deus tinha escolhido ela para ser a esposa dele. O Marcus realizou uma suposta união com a Elizabeth usando uma Bíblia que ele mesmo tinha escrito, distorcendo passagens e ensinamentos da Bíblia original. Quando a Elizabeth completou 15 anos, ele se casou legalmente com ela e disse para Rosemary, mãe da menina, que se mudaria para construir uma família mais amada aos olhos de Deus. O Marcus e a Elizabeth tiveram 10 filhos juntos e eles também criavam mais 7 filhos da irmã da Elizabeth, que fugiu e os abandonou. O Marcus foi criado na igreja adventista e era um fanático religioso. Ele proibia as crianças de ir para a escola e ensinava elas em casa, privando todas aquelas crianças de ter outros ensinamentos que não fossem os dele. Um dos tópicos bizarros do seu ensinamento era que as meninas deviam aprender a fazer sexo oral com 8 anos, já que essa era a idade que ele começava a abusar delas. Ele também separava as meninas dos meninos para eles não desenvolverem atração uns pelos outros. O Marcos se casou em casa com várias das suas filhas e sobrinhas, todas com 7 e 8 anos de idade na época, e teve diversos filhos dessas relações abusivas e incestuosas. Os registros indicam que ele teve 7 mulheres, sendo 5 delas suas filhas e 18 filhos. Além de tudo isso, Marcos também era extremamente violento e ele se dizia ser o próprio Deus. Ele fazia uma lavagem cerebral em todas aquelas crianças para elas acreditarem que ele era uma divindade. O Marcos também fez um pacto de suicídio com a sua família, caso o governo federal tentasse destruir a união deles. Só que toda aquela lavagem cerebral não funcionou com 2 das sobrinhas dele que fugiram de casa. Na medida que essas 2 sobrinhas foram vivendo no mundo real, elas se deram conta que o que estava acontecendo não era certo. Então, no dia 12 de março de 2004, as 2 foram até a casa do Marcos para buscar os filhos delas. Na casa, elas foram recebidas pelas outras meninas com xingamentos e elas diziam que as 2 deviam se curvar diante do mestre delas. A polícia foi acionada e quando começaram a falar por um megafone, o Marcos executou 9 membros da família com um tiro no meio dos olhos. Ele apareceu na porta ensopado de sangue e dentro da casa os policiais encontraram os corpos empilhados de acordo com as suas idades. Ele matou 9 dos seus filhos que tinham idades entre 1 e 25 anos. No dia 27 de junho de 2005, Marcus Wesson foi sentenciado à pena de morte. Só que apesar do Marcus ter sido condenado à pena de morte, o governador Gavin Newsom, que é contra as execuções, suspendeu a pena de morte da Califórnia em 2019, o que significa que nenhum condenado à morte vai ser executado enquanto ele estiver no cargo.